Bem, agora criaremos as colisões referentes aos objetos, ao item, aos cones que reiniciam o jogo e quando o usuário cai para fora para o jogo reiniciar também. Muito bem, começando com o item, nós precisaremos saber quando que o usuário colide com o item. E quando ele colidir, nós precisaremos deixar ele inativo, invisível no caso, ou destruí-lo, e contar os pontos para o usuário, para o jogador. Muito bem. Para que nós podemos colidir, nossa esfera tem o componente Sphere Collider e nosso item um Box Collider. Bem, como nós queremos que nós colidimos com o item, porém nós não batemos nele, chocamos, nós ligaremos a opção Trigger para que ele não bata fisicamente, pare de se mover. Simplesmente quando colide ele manda um sinal para um certo collider que a gente definirá. Muito bem. Vemos aqui no prefab do item e aplicaremos o trigger. Assim todos esses itens terão trigger também, como é possível notar. 8, 6, 1. Muito bem. Então agora no script do usuário, vamos editá-lo, utilizando o monodevelop. Teremos que verificar sempre que o usuário colide com o item. Mas como que sabemos que é o item? Voltamos aqui. Vamos aqui no prefab do item e vamos criar uma tag. DDTag. Vamos criar uma tag chamada itens. Itens tag. Muito bem. Agora aqui no item, voltando aqui no item novamente, aplicaremos a tag itens tag. Muito bem. Agora sempre que o player colidir com um objeto que é do tipo item tag, que é tagado com item tag, nós faremos as operações necessárias, que é contar os pontos e remover o objeto do jogo. Ou deixá-la invisível, vai ser o nosso caso. Então voltamos ao script do jogador. Vamos criar aqui, temos uma função void, que é sobrecarregada. Trigger enter, que é uma função sobrecarregada da unit. Collider, olha, essa é a escritura dela. Então, nós vamos ver se isso está dentro do player. Então, se o player colidir, ligar o trigger, compare tag, tag, ou seja, se o player colidir com outro e o outro nós comparamos a tag e a tag dele ser item tag, ou seja, se for um daqueles itens coletáveis, nós faremos com o objeto que foi colidido, que no caso o other está representando o objeto que foi colidido, vamos setá-lo como secretive false, assim o objeto vai estar inativo. Para a gente também, vamos criar uma variável privada mesmo, para acesso aqui no script, private int contador, que vai ser o número de vezes o número de itens que nós pegamos. Vamos setar aqui o começo de contador para 0.
sempre que iniciarmos o player. E sempre que conseguimos um objeto, nosso contador incrementará de maneira simples. Vamos dar um efeito para compilar. Build successful. Voltamos a Unity. Nosso item ele é um trigger, como mostrado. Sim, todos os itens são trigger também. Vamos dar um play. E voilá, nossos itens estão desaparecendo como desejado. Muito bem. Agora para os cones. Vamos vir aqui no cone. Vamos criar também uma tag para ele. Vamos dar add tag. Vamos chamar de cone tag. Bem, voltamos ao cone. Adicionamos a tag. Cone tag. Agora voltamos ao script do player. Diferentemente do item, o player o cone ele não é um trigger, ou seja, nós colidimos com ele fisicamente, mas sempre que colidimos o jogo já termina. Então colocamos tem uma função sobrecarregada na Unity, collision enter. Então a diferença de colisão com trigger é que se um objeto é marcado como trigger, ele não é colidido, não é aparecida a colisão fisicamente, é apenas mandar um sinal mostrando que foi relado naquele objeto. E se for colidível, sem a opção trigger marcada, o corpo vai ficar rígido e ele vai bater e não vai. E vai haver colisão e não vai conseguir se mover. Muito bem, então essa função é sobrecarregada da Unity. Other. E se o objeto que nós estamos colidindo, other.GameObject.compareTag for um cone tag, que é a tag que aplicamos aos cones, se for essa tag, ou seja, se for um cone, simplesmente damos um application.loadLevel e o nome da cena que nós gostaríamos de colocar. Para isso vamos salvar a cena. Vamos dar um nome a ela. Os caras vão chamar de jogo. Ela vai ser criada aqui, como é possível ver na pasta do projeto. Assim, vamos carregar a cena jogo. Muito bem. Voltando a Unity. Agora sempre que colidimos com o cone, ele volta para o início do jogo. Por fim, nós precisaremos aplicar também quando o usuário cai. Nós temos várias formas de fazer isso. Nós podemos colocar um piso grande aqui embaixo e ver se o usuário está colidindo com ele. Mas uma forma simples nesse caso, que funcionará com a gente, que realmente é bem simples, é na atualização. Então vamos colocar um void date. Se na atualização transform.position.y for menor ou igual a -0.5,
nós damos um application.loadLevel, recarregamos a fasezinha do jogo, que é a nossa cena aqui que estamos utilizando. Ou seja, voltamos aqui. Mas por que 0,5? Bem, aqui nós começamos em 0. Então sempre que o player for, o y dele for menor que 0,5, ou seja, ele estiver aqui para baixo, ele vai ter caído. Então simplesmente nós recarregaremos o level. Como pode ser visto, o level é recarregado. E assim as coisas estão sendo dispostas. Muito bem. Na próxima aula irei mostrar como, por fim, dispor os textos de vitória e acabar essa aula convosco. Muito obrigado. Até a próxima.